Oi, eu sou o Braulio Zorzella, médico obstetra, e eu tô aqui para te ajudar a planejar o seu parto, para te ajudar a ter melhor escolha em relação a qual é o melhor parto para você. Nesse vídeo de hoje, eu vou falar com vocês em relação a algumas perguntas e respostas de mulheres que me enviaram, principalmente de 2 casos específicos que eu vou contar logo mais para vocês. Mas para isso, antes eu vou recapitular o que nós falamos no vídeo 1 e no vídeo 2. No vídeo 1, eu reforcei a importância da informação para a mulher em relação ao planejamento do seu parto. Por que é importante ter essas informações à ponta da língua e estar segura dessas informações, tanto na hora do pré-natal quanto na hora do parto. Porque é um momento muito vulnerável e que, se você não souber todas as opções que você tem naquele momento, depois que nasce o bebê não tem como voltar atrás. Então é importante que essas informações estejam antes. E além disso, a importância do fortalecimento dessas informações, estando junto com outras mulheres que estão na mesma fase que você, formando um grupo de pessoas que possam te fortalecer nas suas escolhas e que inclusive possam melhorar as suas escolhas através dessas informações. No segundo vídeo eu destaquei alguns mitos, que eu tô aqui com os meus roteiros, e lembra, aqui eu falei do cordão enrolado no pescoço, falei da cesárea anterior, será que é sempre cesárea? Falei, se meu marido é muito grande, será que eu consigo ter parto normal? Falei das 40 semanas, será que pode passar de 40 semanas? Se você estiver curioso, volta no vídeo lá para ver. Inclusive, eu acho interessante assistir os outros vídeos antes de assistir esse, para não perder o fio da meada. E falei, se quando rompe a bolsa, será que falta oxigênio para o bebê? Então, se você está curiosa por esses temas, volte no vídeo anterior que você vai obter essas respostas. Bom, queria aproveitar para agradecer muito todas as pessoas que estão comentando, as pessoas que estão perguntando. Isso está me movendo muito mais a fazer isso que eu estou fazendo, que é justamente estar aqui e compartilhar com vocês essas informações. E para mim é muito importante saber quais são as dúvidas, realmente. Logicamente que nesses 18 anos de estrada eu já trago comigo várias perguntas que eu sei que as mulheres sempre fizeram, mas quanto mais perguntas vocês fizerem, melhor, para eu saber o que responder e saber realmente o que você se interessa para direcionamento do planejamento do seu parto. Assim, muita informação, uma enxurrada de informação, assim, de coisas que o Braulio foi me explicando e eu não fazia nem ideia, assim, mesmo já tendo um filho. Então, saber de poder dizer o que eu queria ou o que eu não queria que acontecesse na hora do parto é muito importante. Saber que isso ia ser respeitado acima de tudo. Foi muito importante, assim, para que eu em nenhum momento duvidasse da minha decisão, assim, de seguir, mesmo quando já tinha passado as 40 semanas e todo mundo ficava, e aí? E aí? Eu falei, tô aqui, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu fiz aí, né, a gente passa aí mais vezes e tudo certo, ninguém vai mexer com ele, deixa ele quietinho. Quando chegar a hora dele, quando ele quiser sair, ele vai dar o sinal. E aí foi assim, foi muito bom. E você saber o que está acontecendo e ter ferramentas para poder assim, se sentir, ter esse poder mesmo, se sentir empoderada de falar, é meu, é desse jeito, é assim que vai ser, e vamos lá, eu consigo, e realmente, tipo, fazer essa criança nascer é muito legal, dá uma força muito, muito grande. A gente teve muita informação sobre o momento do parto, que foi praticamente crucial no caso da Carol, porque a gente passou por todas as etapas. Então, isso de você não ter surpresa na hora efetiva, né? Na hora que ela estava fazendo força e tudo mais, você tem que tomar decisões, e às vezes você toma decisões baseado justamente em toda a informação que você vem adquirindo durante o pré-natal. O plano de parto, na verdade, não me ajudou pro dia. Pro dia eu nem lembrei dele, nem toquei nele, nem lembrei de nada. Mas ele me ajudou antes a estudar o meu parto. Com o Braulio, a gente passava ponto a ponto do plano de parto. Eu entendi o que aquilo era, eu sabia como poderia ser feito e o que poderia ser feito. Então agora vamos ver um exemplo de uma mulher que me mandou
uma mensagem pela internet para a gente entender um pouquinho de um caso específico aqui. Boa tarde, tenho acompanhado seus vídeos. Mulher com bolsa rota e bebê alto, não encaixado, pode ter parto normal? Aí eu respondi, sim, pode ter, claro. Alguém falou algo diferente? Aí ela me respondeu, minha filha é perfeita, mas poderia ter vindo de parto normal. Nada tira isso da minha mente e do meu coração. Mas na hora eu não soube como agir, como lutar, estava vulnerável. Meu médico disse que ela não nasceria de parto normal. Eu tive a bolsa rota, rompeu às 11 da manhã e às 19 eu não tinha trabalho de parto, então foi induzido. Até 2 horas não evoluiu de 1 centímetro e muita dor como jamais senti. Daí eu pedi cesárea. Me arrependo horrores de não ter esperado o trabalho de parto normal. Mas ele não me encorajou. Muito ao contrário, falava em riscos, em antibiótico, que a bebê estava alta, cismou que era Gig. Gig é um bebê grande para a idade gestacional, porque eu engordei muito. O último ultrassom, antes do parto, deu 3,6 kg e ela nasceu com 360. Desculpa o desabafo, mas é que pretendo ter mais filhos e jamais deixar algo assim se repetir. Bom, continuando. Aí eu perguntei para ela me dar mais detalhes, justamente para saber como foi o caso. Ela falou, gravidez perfeita, sem intercorrência, teve os 30 quilos que ela ganhou, mas não teve pressão alta, não teve diabetes, foi tudo tranquilo. A bolsa rompeu e toda a gravidez ela fazia hidroginástica, fazia drenagem linfática, pilates, ou seja, ela estava muito bem se preparando mesmo para ter o parto. Bom, aí o que eu queria destacar com vocês aqui são alguns pontos da história dela. Um ponto que é a bolsa que rompeu. O outro ponto é que ela teve muita dor e, portanto, ela pediu a cesárea devido a muita dor. Bom, onde que a gente está esbarrando aí nessa questão? Ela me conta que a bolsa rompeu de manhã, quando foi à tarde ela já estava no hospital, e aí já logo em seguida já começou uma indução que já ficou com muita dor e que daí ela acabou pedindo uma cesárea. Será que ela poderia ter tido parto normal mesmo? O que poderia ter sido feito diferente? Isso não dá para eu saber. Pode ser que precisasse realmente de uma cesárea por outros motivos, mas não por esses que ela me relatou. Por quê? O que é recomendado em relação à bolsa rota? Não tem um protocolo exato, tá? Se você for em cada hospital, cada um tem um tipo de protocolo, mas a gente pode escolher aí uma linha para seguir. Dentro da humanização do parto, a gente tem uma linha que a gente segue, que é da espera das horas de bolsa rota em relação a um indício ou não de infecção dessa mulher, e essa espera ela se estende quantas horas forem necessárias, desde que a mulher e o bebê não tenham sinais de infecção. E aí existem vários protocolos. O protocolo que eu particularmente sigo é um protocolo que a gente espera pelo menos 24 horas com a bolsa rota. Nessas 24 horas pode haver apenas uma espera expectante, ou seja, não fazer nada, ou métodos não farmacológicos de alívio de dor. Em geral, de 70% a 80% das mulheres entra realmente em trabalho de parto desta forma, esperando 24 horas. E aí, se não resolve, que daí a gente pensa numa internação realmente, e daí medicação para indução do parto, que a gente vai usar primeiro a prostaglandina, que são comprimidos vaginais para desencadear o parto, e depois a gente vai, se precisar, para a ocitocina sintética, que ela é endovenosa, para dar continuidade nas contrações e terminar o parto. Bom, qual que é a questão apontada por ela? Que tudo isso foi feito muito rapidamente, não houve essa espera de 24 horas realmente para ver se ela entraria em trabalho de parto, e a indução então já foi colocada muito rapidamente. Aí o que acontece? Quando você coloca a indução, obviamente que pode aumentar a quantidade de dor, e um parto induzido ele pode ser mais dolorido do que seria um parto natural. Então, precisaria que tivesse à mão a possibilidade de anestesia. E aí eu perguntei para ela, como é que foi então essa questão do planejamento anterior? Houve esse combinado anterior no pré-natal? Foi falado, né, sobre a analgesia? Por que não houve essa possibilidade? Eu perguntei para ela. Aí ela disse, eu pedi, ele simplesmente disse que não tinha. Perguntei se não tinha como me dar uma anestesia para ajudar a suportar a dor. Ele disse que não. Bom, e aí a minha pergunta foi para ela, certo,
mas como era a possibilidade de analgesia no pré-natal? Vocês não falavam disso? Ele falou, pois é, aí que foi o nosso erro, o meu, por não ter me informado adequadamente, e o dele, por não ter tocado no assunto. Então, o que acontece? O erro é da mulher em não tocar no assunto ou o erro do médico? Eu parto do pressuposto que o médico seria o responsável por, pelo menos, mostrar todos os temas possíveis a serem conversados no pré-natal, e aí, logicamente, todos que a mulher for tendo dúvida, ela vai tirando essas dúvidas ou procurando informações em outros lugares. Mas, logicamente, que a gente sabe que isso não acontece em todos os lugares, então eu acho muito interessante que a mulher, sim, possa se antecipar a esses temas e perguntar, tá, e na hora do meu parto? E se minha bolsa romper antes da hora? Como é que vai ser? Vai induzir direto ou não? A gente vai ter um tempo de espera? Como é que vai ser esse planejamento? Qual que é o teto de espera em relação a horas, para daí a gente mudar o método ou realmente precisar uma cesárea? Então, nesse método que eu falei que a gente acompanha, a gente fica lá as 24 horas com métodos não farmacológicos, depois mais 3 dias, se possível, se necessário, com métodos farmacológicos. Isso vai dar um total de 96 horas, que são 4 dias de bolsa rota. Lembrando que a bolsa rota não faz faltar oxigênio para o bebê, ela só aumenta a chance de infecção. Mas se a gente monitorar esses sinais da mãe e do bebê em relação à infecção, a gente está resguardado em relação ao benefício da tentativa ainda do parto normal. E outro ponto que foi a analgesia. Não houve essa conversa no pré-natal. E se eu precisar de uma anestesia? Inclusive, ela relata numa parte do relato que o combinado era um parto sem anestesia. Mas e se realmente a dor fosse importante ao ponto de ela não aguentar? Então, do nada, do 8 vira 80, ou seja, de um parto natural vira uma cesárea porque não aguenta a dor? Será que esse é o caminho? Toda vez que uma mulher me fala, eu quero cesárea por dor, eu falo, não, calma, vamos separar as coisas aqui. Eu tenho lá, parto natural, doeu muito, toma uma anestesia, vira um parto normal com anestesia. Cesárea não tem a ver com dor, até porque a cesárea ela não dói porque foi com anestesia. Imagina fazer uma cesárea numa pessoa sem anestesia. Vai doer muito mais do que o parto normal. Então não é a cesárea que tira a dor, concorda? E sim, quem tira a dor é a analgesia, a anestesia, o remédio usado para tirar a dor. Por que não pode ser usado então no parto normal? Mas e aí adianta só na hora do parto ver isso? Então chama o anestesista agora. Não, mas não tem anestesista aqui. Ué, mas como que não tem anestesista aqui? Ué, não tem, não foi combinado antes. Tem lugares que não tem um anestesista presencial de plantão, ou mesmo não há na equipe um anestesista. Então, esses temas são muito importantes para serem conversados no pré-natal. Isso faz parte do planejamento do parto. Isso faz parte do seu empoderamento em relação às informações para que você se sinta segura, abrindo o leque de todas as possibilidades, para na hora do parto não ter novidades, não ter coisas que você vai ter que buscar só no próximo parto e não nesse parto de agora. Outro caso que eu quero contar para vocês, ela me mandou aqui. Oi, doutor, te acompanho nas redes sociais, não perca um vídeo teu. Tive meu primeiro filho com 36 semanas de parto normal. Agora estou de 39 semanas, porém meu bebê está na posição transversa, segundo meu obstetra. Estou com a cesárea marcada para o dia 2, que seria mais ou menos uma semana depois desse dia que conversei com ela. Tem chance de parto normal nesse caso? Aí eu respondi, oi, seu caso é muito bom para parto normal, sim, afinal ela teve um parto normal anterior, né? A primeira tentativa seria uma versão cefálica externa, que é aquela manobra onde o obstetra, pelo abdômen da mãe, reposiciona o bebê e coloca na posição. Ele serve tanto para um bebê pélvico, que é um bebê sentado, quanto para um bebê transverso, que aí é até mais fácil do que o bebê pélvico para girar e colocar na posição certa. Então essa seria a primeira opção, uma tentativa de versão cefálica externa. A segunda seria não fazer nada, esperar o trabalho de parto e ver se o bebê encaixa na hora do parto. Muitas vezes o bebê transverso, na hora do parto, as contrações vão acertando o bebê e ele encaixa cefálico. Porém, é importante que haja também um planejamento para um parto pélvico, porque o bebê pode encaixar de uma forma pélvica também e ele vir pélvico, né? E aí a gente entra no tema parto pélvico planejado. Será que vale a pena ou não? E isso deve ser conversado com o médico. Vai haver essa possibilidade ou não? Isso vai ser uma cesárea. E aí no caso dela especificamente, que tem um parto normal anterior, então isso facilita muito, tanto na velocidade do parto, quanto na passagem do bebê, quanto no item principal do parto pélvico, que é
a pelve dessa mulher já foi testada, já passou um bebê lá dentro, então eu sei que a cabeça do bebê passa ali dentro, então é possível que sim, que ela vá para um parto normal e que não precise diretamente de uma cesárea. Bom, e aí passaram alguns dias, daí eu fiquei curioso e eu falei, e aí, como é que foi? Aí ela me respondeu, eu cheguei no hospital em trabalho de parto, liguei para o meu médico, porém quando eu cheguei eu já estava com 10 centímetros de dilatação e o bebê já estava quase nascendo, não haveria tempo do meu médico chegar. Então o médico plantonista me atendeu e rapidamente me levou para uma cesárea, e foi tão rápido que eu tomei anestesia, não deu tempo de fazer efeito da anestesia e eu senti ele me cortando na cesárea. E aí eu perguntei para ela, e aí, mas como foi isso para você? Ela falou, foi péssimo. Foi péssimo porque eu queria muito parto normal, falei isso pro médico do pré-natal, falei isso pro médico plantonista e simplesmente eles me levaram para uma cesárea. E aí a grande questão é, bom, o que poderia ter sido diferente nessa história? É culpa da mulher? Quase nunca é culpa da mulher. Ou nunca. O que poderia ter sido feito diferente? Eu vou repetir o que eu falei agora há pouco. Poderia ser feita uma versão cefálica externa e deixar o bebê cefálico. Isso resolveria. Caso isso não fosse possível ou não desse certo essa manobra, ainda assim poderia se pensar num parto pélvico emergencial, que é aquele parto que chega nascendo, né? Para a gente deixar de lado, inclusive, o tema parto pélvico planejado, que é um parto que vai ser pélvico normal, sim, já está planejado. Não estou falando desse parto, estou falando do parto dela, que é um parto que chegou nascendo. Ou seja, era mais rápido até nascer normal do que fazer uma cesárea. E aí, o que teria que ter sido feito? Neste caso, a atualização dos médicos em relação a como atender um parto pélvico emergencial, como fazer uma versão cefálica externa, que é um procedimento mundialmente aceito. Existe um trabalho científico de 13 mil casos de versão cefálica externa, um trabalho europeu, respaldando a eficiência e a segurança de se fazer uma versão cefálica externa. E aí essa mulher que ela queria parto normal, o bebê tinha condições para parto normal, porém, neste caso foi uma escolha médica de cesárea por uma insegurança em relação ao método, em relação a como conduzir. Então daí será que ela teria o que fazer de diferente antes? Aqui comigo foi uma conversa rápida de respostas. Eu não tive muito acesso a ela, a saber realmente o que ela estava conseguindo, como ela estava indo atrás disso tudo. Mas será que se ela tivesse... não é papel dela, mas será que se ela chegasse para o médico dela e mostrasse que é uma versão cefálica externa, porque, pasmem, muitos médicos não sabem o que é versão cefálica externa. Muitos médicos nunca viram uma versão cefálica externa. Eu mesmo, quando eu me formei, eu queria aprender, porque eu já comecei trabalhando com parto normal, eu queria saber fazer uma versão cefálica para bebês pélvicos. Mas eu não tinha quem me ensinasse, não tinha nenhum professor meu que fazia, nenhum médico. Eu tive que aprender estudando protocolos e através de vídeos de professores europeus, um professor alemão e um professor francês, para me mostrar como que era a manobra, e daí a partir daí eu começar a fazer. Então, muitos médicos nunca nem viram uma versão cefálica externa. Aí é papel da mulher ter que ensinar ele a fazer versão? Não é papel da mulher, mas a mulher, com essa informação, ela consegue ou encontrar um profissional que faça, ou no mínimo, gerar uma demanda para esse profissional para ele ir atrás dessa informação. Não tem que ser responsabilidade da mulher, não estou colocando essa responsabilidade. Deveria ser do médico em ir atrás dessa informação. Mas no que a gente tem para hoje, desse parto que vai ser amanhã, que vai ser a semana que vem, que vai ser o mês que vem, se essa mulher conseguir se empoderar dessas informações, ela tem uma boa chance de conseguir mudar o destino desse parto. Neste caso dela, eu sinto muitíssimo por ela. Ela me autorizou a falar do caso dela aqui, porque além de ela não ter o parto normal, ainda por cima ela teve uma cesárea que ela sentiu o corte da cesárea durante a cesárea, sentiu muita dor durante a cesárea, de tão rápido que a cesárea foi feita. Mas olha só que coisa, né, gente? Ninguém tá ali para fazer o mal para ninguém. É um conjunto de coisas que leva a esse desfecho que vem desde a parte de deficiência, mesmo na parte técnica, de aprendizado, de atualização, despreparo institucional em relação a isso, né? E que espero que cada vez menos aconteçam coisas desse tipo, cada vez menos cheguem essas histórias desse tipo, de uma mulher que tinha tudo para ter um parto normal
e que realmente foi para uma cesárea que, até onde eu soube, foi de uma forma desnecessária. Lógico que é mais fácil o médico do dia seguinte falar e dizer que foi desnecessário, poderia ter aparecido um outro motivo para a cesárea, tudo bem, mas por esse motivo que ela me falou, não era um motivo real de uma cesárea. E eu estou aqui, então, justamente com essa intenção de falar com você, mulher, de falar com você, doula, de falar inclusive com você, médico, que esteja me assistindo. Existem cursos, inclusive, de capacitação muito interessantes hoje em dia, um deles eu faço parte, inclusive, que são para justamente expandir essas técnicas e que todos nós tenhamos um objetivo comum, que é o mesmo, que tenham melhores partos, com mães e bebês saudáveis e principalmente uma experiência muito satisfatória para mãe e para bebê. É uma coisa muito, muito maluca e até um pouco emocionante, porque, assim, foi tão forte isso pra mim, então, essa coisa de se empoderar mesmo e de sentir, tipo, de tomar as rédeas da sua própria vida, sabe? Principalmente nesse momento em que teve um embate com uma família que sempre foi super acolhedora, então que nunca tinha tido esse momento de, olha, daqui pra frente quem toma as decisões sou eu, e assim, vocês são muito bem-vindos, a opinião de vocês é muito válida, mas assim, eu não vou fazer as coisas de acordo com o que vocês acham que eu tenho que fazer. Olha, todo esse processo foi uma completa transformação na minha vida. Eu acho que a gente tá muito em moda essa palavra empoderamento, né? Mas eu acho que o que esse processo trouxe e que é o que deveria acontecer, como eu tô falando, eu acho que a minha gestação e o meu parto, por isso que eu queria falar, é o que eu desejo para toda mulher. É o que eu queria que fosse todos os partos, é o que eu queria ouvir assim, das mulheres, porque é um processo simplesmente maravilhoso. Assim. Eu acho que mudou minha vida em todos os sentidos. Acho que a maternidade é, sem dúvida, o maior desafio que a gente enfrenta na vida. E a gestação e o parto, eles são uma preparação muito pequena, mas o propósito é ser uma preparação para todo esse desafio que a gente vai enfrentar. E eu me senti, assim, preparada positivamente na gestação. Hoje eu, sou outra pessoa, eu sei que eu posso buscar, sabe, os meus objetivos, eu sei que eu alcanço, eu sei que eu sou capaz, eu saí, assim, muito mais fortalecida do parto. Aumenta a nossa coragem de fazer as coisas, porque, assim, foi uma batalha que eu vi que não foi perdida, sabe? Ali eu sabia tudo o que estava acontecendo, ter buscado informação para mim. Hoje eu falo que, assim, eu não quero ter filho de outra maneira, entende? E eu desejo isso para todas as mulheres, porque eu consigo resumir em uma palavra, é gratificante demais. Ouvi tudo, então eu também estava preparado para o momento e só apoiei, né? Dei apoio, coisa que é muito importante para os pais, assim, eu acho que para o pai, a função do pai, né? O papel do pai, muito se fala sobre o papel do pai, e é fundamental, eu acho que é acompanhar e de maneira integral apoiar a mulher em todos os passos do parto. E no dia do parto, uma coisa que me vai marcar muito na minha vida é de entrar com a mente inteira dentro do momento do parto, né? Se entregar mesmo e não sentir todas as dores dela, mas doía na alma. E isso foi, muito gratificante ao final ter esse menino nascendo de parto normal, foi incrível. E toda a confiança que eu passei durante o trabalho de parto, todo o apoio que eu tive, aquilo me transformou numa pessoa muito mais forte, né? E isso influencia muito na criação do meu filho, na maternagem. Então, acho que foi muito importante ter passado por aquilo e ter sido uma experiência muito boa. Então, o que você acha de ter um curso sobre esses temas e que esse curso seja um curso onde eu consiga reunir
informações que eu obtive durante 18 anos de prática obstétrica, tanto prática clínica mesmo, de ambulatórios de pré-natal, de consultórios, de plantões de maternidade, de partos atendidos. Foram mais de 10 mil mulheres atendidas em pré-natal e 2.300 partos que eu tive o prazer de acompanhar. Além de todas as informações reunidas em cursos, em palestras, em congressos, em livros que eu tive que estudar. E tudo isso condensado num curso, com uma linguagem fácil, acessível, pronta para quem não é da área de saúde, inclusive, para conseguir de A a Z entender o que é um parto. Mesmo que você nunca soube, nunca teve que pensar sobre parto, você consiga realmente, com essas informações, sair depois desse curso com as informações 100% necessárias para que você tenha as suas reais escolhas. Será que é possível? E o que você acha de participar, inclusive, de um grupo de mulheres que estão na mesma fase que você, que estão passando por isso e que também outras mulheres ali dentro que são doulas, que podem ajudar em relação às trocas todas de informações e sob minha supervisão, que eu vou dar respostas no máximo em um dia útil sobre as perguntas colocadas lá dentro desse grupo. E logicamente que vai ser um grupo onde outras pessoas vão poder ajudar ali dentro também, as próprias mulheres que estiverem ali dentro se ajudam, mas principalmente sob minha supervisão, sob minha resposta. A sua dúvida pode ser a dúvida da outra, a da outra pode ser a sua dúvida. O que você acha então de um curso onde eu reúna todas as informações organizadas, passo a passo, em relação ao entendimento do que é certo, do que é errado na gravidez, do que pode ou não pode ser feito, principalmente da escolha depois do parto. Se vai ser melhor escolher uma tentativa de um parto normal ou se realmente é melhor escolher uma cesárea. Então o que você acha de participar comigo desse curso, participar comigo desse grupo? Isso pode ser o maior investimento do seu pré-natal. Nós vamos passar por todos os temas que envolvem gestação e parto para você poder fazer suas escolhas. E olha só, segunda-feira eu vou abrir vagas para minha nova turma do curso Planejando o Parto. Serão vagas limitadas, justamente para eu ter capacidade de em um dia útil responder todas as dúvidas dentro do grupo. Eu não sei quando eu vou abrir a próxima turma, então fique atento. Na segunda-feira começam as inscrições e eu aguardo vocês. Mas se você ainda tem alguma dúvida, ainda dá tempo de perguntar, manda aí sua dúvida, manda sua pergunta dentro das minhas condições de possibilidade de resposta. Eu vou responder para você. Então eu estou aguardando as dúvidas enquanto a gente ainda não fecha essa turma aí para o novo curso. E quem quiser estar junto comigo aí no curso, estou te esperando. Um beijão a todos e a todas.